Olá pessoal, chegamos aqui para o nosso curso de Ética no Serviço Público. Meu nome é Daniel Mesquita, sou professor de Estratégia Concurso, professor de Direito Administrativo também e estou aqui para vocês para facilitar o seu caminho até a aprovação. Com certeza esse caminho é muito árduo, muito doloroso, você vai precisar de muito empenho, muita dedicação, muita abstenção de coisas que você está acostumado a fazer, mas você tem que ter uma coisa que é fundamental para a sua aprovação, e essa coisa é determinação. O segundo passo é ter planejamento. Se você está em busca de um concurso específico, veja o edital anterior desse concurso e faça o seu planejamento de estudos. Se o edital já saiu, aí meu amigo, você tem que correr atrás do prejuízo. Sente, veja as matérias do seu edital, faça um planejamento do tempo que você tem até chegar à prova e estude com mais afinco aquelas matérias que mais caem e aquelas matérias que você não tem quase nenhuma noção. Então, os cursos do Estratégia Concurso vão te ajudar muito nessa caminhada, especialmente nessas matérias, vamos dizer assim, que estão sendo cobradas mais ultimamente, como a matéria de Ética no Serviço Público. Hoje em dia, quase 100% dos concursos públicos trazem essa matéria no edital. E por quê? Você sabe, essa história aí de mensalão, de gente se locupertando com dinheiro público, de servidor público perdendo a noção, a CGU, por exemplo, demitindo quase 500 servidores por ano, então virou uma farra aí no serviço público de gente que entra e acha que vai ficar rico às custas do dinheiro de todos. Então nada mais do que justo se colocar no edital a matéria ética no serviço público para que o candidato já se prepare e já saiba que quando ele entrar lá dentro, ele vai ter que agir de acordo com o bem comum, de acordo com os princípios básicos da administração. Eu já passei por esse caminho aí que você está percorrendo e já fui aprovado em alguns concursos públicos. Já fui aprovado em concurso público de técnico do Superior Tribunal de Justiça, analista do Tribunal Superior Eleitoral, procurador federal e hoje eu sou o procurador do Distrito Federal. Nessa minha caminhada aí no mundo dos concursos públicos, eu acabei indo para o outro lado. Qual que é o outro lado? O lado do examinador. Também já participei de muitas bancas de concurso e também já fui estudante como você. Hoje eu estou aqui tentando facilitar seu caminho, trazendo toda essa minha experiência aqui para mastigar o conteúdo para você, para dar para você o que realmente cai em concurso. Eu não vou ficar aqui de lenga-lenga, você vai ver que nos nossos vídeos a gente trabalha muito com a teoria, as leis e com foco nas questões de concurso, nas questões que efetivamente caem. Por falar em questões de concurso, eu tenho aqui, recentemente lancei essa obra junto com o professor Edivaldo Nilo, que são questões de concurso comentadas de direito administrativo, 4.001 questões comentadas. Hoje em dia, não tem como você fixar o conteúdo que você aprendeu sem responder questões de concurso. É por isso que em todos os nossos vídeos aqui, a gente vai procurar dar o conteúdo e ao final do conteúdo a gente vai fazer uma pequena revisão e aplicar essa revisão aqui nas questões que andam caindo na sua prova. Então, força, fique atento que nós vamos começar nosso curso aqui de Ética no Serviço Público com um princípio básico da administração pública, que é o princípio da moralidade. O princípio da moralidade, você bem sabe, está esculpido lá no artigo 37, caput da Constituição Federal, e é um dos princípios básicos da administração pública. Segundo o princípio da moralidade, todo gestor público, todo administrador, todo servidor, todo agente público tem o dever de agir com lealdade para com as instituições públicas e para com o cidadão. Ele tem sempre que perseguir, estar de boa fé, estar bem intencionado, tem sempre que pautar sua conduta na ética, nos bons costumes, na boa moral. Então, você que vai ocupar um cargo público, você tem que ter em foco que você tem que ter o dever de lealdade com as instituições e com o público para quem você está prestando serviço. Você não pode ser aquele servidor público malandrinho, aquele servidor público que falta ao trabalho.
você tem sempre que prestar um bom serviço dentro da administração. A ideia aqui é honestidade. Honestidade em todos os seus aspectos. O princípio da moralidade se relaciona muito com a honestidade e com a probidade. O princípio da moralidade está umbilicalmente ligado às ações de improbidade e também ao dever de honestidade, de lealdade, de boa-fé que o servidor público deve se pautar na sua conduta perante a administração e os cidadãos. Aqui a gente tem que ter em mente que ser agente público não é simplesmente olhar o que está escrito na lei e aplicar. Muitas vezes a lei não dá todos os parâmetros, muitas vezes a lei é omissa. E você tem que agir de acordo com a moral para complementar as omissões da lei. Você não pode se valer de uma omissão legal para praticar um ato desonesto. Você tem que ter sempre em mente que a moralidade é superior até mesmo às condutas lá na risca, que são tipicamente legais. A gente vê muito políticos aí dando explicações na televisão porque levaram a família para viajar, porque viajaram não sei para onde no carnaval com um avião do poder público, com um helicóptero do poder público, e eles simplesmente falam, essa minha conduta é regulamentada, é permitida. Mas será que sob o aspecto moral, isso aí é uma boa conduta do administrador público? É claro que não. Se ele está se valendo de um bem público para atender interesse particular, é óbvio que, mesmo que haja regulamentação do uso dessas aeronaves, é óbvio que, pelo princípio da moralidade, essa conduta teria que ser repreendida. Então, a moralidade ela dá luzes sobre a ação do gestor, especialmente diante das omissões legais, e também dão o caminho correto para que os gestores cumpram a lei. Na Constituição, a gente vê vários momentos em que o princípio da moralidade está escrito. O primeiro momento da Constituição que esse princípio está escrito é quando ela prevê a ação popular. A ação popular é aquela que o cidadão pode individualmente, em razão de um ato ilícito, de uma imoralidade, ele pode entrar com a ação popular para atacar esse ato imoral do gestor público. A ação popular tem previsão no artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Também ato lesivo à moralidade administrativa. Aqui, o princípio da moralidade, a moralidade sendo fundamento para a propositura da ação popular por qualquer cidadão. Se o ato for imoral, o cidadão tem a ação popular para ir na justiça, levar e questionar esse ato imoral perante o judiciário e buscar a sua anulação. Outro momento em que a Constituição prevê o princípio da moralidade, você que acompanha os jornais está ligado, é no momento em que ela trata das inelegibilidades. É por isso que a lei da ficha limpa prevê diversas hipóteses em que, com base na moralidade, não é possível um cidadão ser candidato a cargo político, porque, pela lei das inelegibilidades, pautada aqui nesse dispositivo da Constituição, ela pode sim afastar candidatos que não tenham conduta moral compatível com o cargo. Vamos ver aqui o que diz o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, assim, a fim de proteger a probidade administrativa. Veja que o interesse maior da inelegibilidade é proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Então, moralidade e probidade administrativa são elementos que devem ser considerados para considerar
candidatos inelegíveis a cargos políticos. E aqui, por fim, no 37 caput, a administração pública direta e indireta de quaisquer poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Veja que o princípio da moralidade é aplicável a toda a administração direta e indireta, ou seja, as empresas públicas, sociedade e economia mista também devem observar o princípio da moralidade. Então aí, Banco do Brasil, Correios, Caixa, todas as empresas públicas e sociedade de economia mista devem observar o princípio da moralidade. O princípio da moralidade também deve ser observado no âmbito da União, dos Estados e dos municípios e em todos os poderes da União e dos Estados e também dos municípios. Então, é de observância ampla dentro da administração pública o princípio da moralidade. Descendo um pouco aí na escala hierárquica normativa, a gente chega nas leis. E a gente tem uma lei, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que rechaça por completo os atos imorais. E essa lei, 8429 de 92, ela assim diz no seu artigo 4º. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. É ato de improbidade administrativa um ato que contraria os princípios da administração pública. E dentro dos princípios da administração pública está o princípio da moralidade. Então, um ato imoral vai ser considerado um ato de improbidade administrativa para efeitos da Lei 8429. Então, muita atenção nisso. Agora chegamos aqui a um decreto. Existe um decreto aplicável à administração pública federal que regulamenta o princípio da moralidade na administração pública federal. E esse decreto é o decreto número 7203 de 2010. Aqui, vamos dar uma olhada rápido aqui nos artigos 3º e 4º do decreto 7203, que são os artigos mais importantes desse decreto. Artigo 3º. No âmbito de cada órgão e cada entidade, são vedadas as nomeações, contratações ou designações de familiar de ministro de Estado, familiar da máxima autoridade administrativa correspondente, ou ainda familiar de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, direção, chefia ou assessoramento para. Então, no âmbito da administração pública federal, segundo o decreto 7203, são vedadas nomeações ou contratações de familiar de ministro de Estado ou de detentor de cargo em comissão. Familiar, para efeito desse decreto, é o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, consanguíneo por afinidade, até o 3º grau. 3º grau, pessoal, vai até o tio ou o sobrinho. Primo já é parente de 4º grau. Então, nomear primo não tem problema. Só não pode nomear até tio e sobrinho. Então, irmão não pode ser nomeado, pai, mãe, filho, etc. Então, a lei veda aqui a nomeação para cargo em comissão ou função de confiança, contratado temporariamente, salvo quando a contratação tiver sido precedida de regular processo seletivo, e também o estágio, pessoal. Você não pode contratar como estagiário nem seu filho se você for detentor de um cargo em comissão, porque o estágio também está vedado, salvo se esse estagiário for escolhido em processo seletivo que assegura o princípio da isonomia entre os concorrentes. Então, há essa ressalva. No artigo 4º, ele vem e exclui das vedações algumas hipóteses. Não se inclui nas vedações deste decreto as nomeações, designações ou contratações de servidores federais ocupantes de cargo efetivo. Então, se o servidor passou no concurso, ele pode sim ocupar cargo em comissão, mesmo sendo parente de pessoa, ainda que sem vinculação funcional com a administração pública,
para ocupação de cargo em comissão de nível hierárquico mais alto do que o do agente público referido no artigo 3º. Por exemplo, você tem um cargo de chefia no Ministério, e aí o seu pai é nomeado pelo presidente da República como ministro. Aí não tem problema, ele pode sim ser nomeado para um cargo em comissão de nível hierárquico mais alto do que você. Realizadas anteriormente ao início do vínculo familiar, por exemplo, se houve um casamento recente, e aí a pessoa que casou foi nomeada antes do casamento, de pessoa já em exercício no mesmo órgão ou entidade antes do vínculo familiar com o agente público, mesma coisa, um casamento anterior. Mas, mesmo assim, em qualquer caso, é vedada a manutenção de familiar ocupante de cargo em comissão ou função de confiança sob subordinação direta do agente público. O que é isso, pessoal? Quer dizer que, por mais que há algumas ressalvas, como um casamento anterior à nomeação ou como casamento posterior, à nomeação, por mais que existam essas ressalvas, você não pode manter sob sua chefia imediata qualquer parente seu, tá? Então, esses são os principais pontos que eu destaco do decreto 7203. Voltando aqui para a nossa sequência, a gente não pode trazer um vídeo sobre o princípio da moralidade sem destacarmos a muito importante súmula vinculante número 13 do STF. A súmula vinculante que veda a prática do nepotismo em toda a administração pública, seja federal, seja estadual, seja municipal. Esse decreto aqui, que eu li para vocês um pedaço, ele se aplica no âmbito federal. Agora, nas demais esferas administrativas, veio a súmula vinculante número 13 para extirpar de vez qualquer dúvida quanto à vedação de nomeação de parentes. Vamos dar uma lida aqui na súmula vinculante número 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade até terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. O que isso tudo quer dizer, pessoal? Um ocupante aqui de um cargo efetivo em comissão não pode nomear um parente para exercer cargo em comissão. Esse parente não pode ser nomeado se ele for de até terceiro grau. Eu falei para você que terceiro grau vai até sobrinho ou tio. Primo é parente de quarto grau, ele pode sim ser nomeado. Agora, não pode nem por afinidade. O que é parente por afinidade? É o sogro, a sogra, a cunhada, todos os parentes que decorrem da sua esposa, do seu cônjuge. Então, parentes por afinidade são sogro, sogra, tudo isso também está vedado, não pode haver nomeação de parente por afinidade. Então, não pode nomear cônjuge, não pode nomear companheiro, não pode nomear parente em linha reta colateral ou por afinidade até o terceiro grau. Veja aqui que o terceiro grau também está lá no decreto federal. Inclusive, o parente de terceiro grau, ou seja, o tio e o sobrinho, não pode ser nomeado. E isso tudo é da autoridade nomeante. Então, quem vai nomear não pode nomear o seu parente ou de servidor da mesma pessoa jurídica. Não pode nomear parente de servidor da mesma pessoa jurídica. Esse servidor investido em cargo de direção, chefia e assessoramento. Então, se você tem um parente no ministério e esse parente tem cargo de direção, chefia e assessoramento, esse ministério não pode te nomear para exercer cargo em comissão lá, onde o seu parente tem um cargo de direção, chefia e assessoramento.
A vedação da súmula vinculante é ampla, ou seja, ela se aplica em todos os poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então, não pode, por exemplo, um desembargador chamar um parente seu para ocupar um cargo de assessor no seu gabinete, porque a vedação do nepotismo também alcança o poder judiciário. E, como eu disse, no âmbito da União, de todos os estados, do DF, de todos os municípios. Tudo isso viola a Constituição Federal. Ficou faltando aqui eu falar só o que é isso. Compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. O que é isso, professor? Isso aqui busca inibir o famoso nepotismo cruzado. Proibido também o ajuste mediante designações recíprocas. Olha só o que é designação recíproca. Um secretário da Fazenda do estado de Goiás, por exemplo, quer nomear o seu cônjuge para um cargo em comissão. Só que a súmula vinculante número 13 veda. Então, o secretário de Fazenda quer nomear a esposa. O secretário de Agricultura do estado de Goiás quer nomear um filho para um cargo em comissão. Aí, numa festa que tem lá do governo, eles falam dessa necessidade um para o outro. Aí, os dois têm a brilhante ideia. Poxa vida, se eu não posso nomear minha esposa e eu não posso nomear meu filho, então você nomeia meu filho e eu nomeio a sua esposa. E aí, eles cruzam o nepotismo. As duas necessidades vão ser atendidas, só que aqui é uma clara violação ao princípio da moralidade, porque essas duas pessoas, o filho de um e a esposa do outro, estão sendo nomeadas não porque são competentes, mas porque são filho e é esposa. Então, há uma clara violação ao princípio da moralidade e do princípio da impessoalidade. É por isso que a súmula vinculante veda expressamente as designações recíprocas. O nepotismo cruzado também é vedado pela súmula vinculante número 13. Eu trouxe aqui para vocês um vídeo interessante. Eu acho que vocês estão aí acostumados com os julgamentos longos do Supremo Tribunal Federal. E eu trouxe aqui para você, acho que é o julgamento mais curto da história do Supremo Tribunal Federal. E você vai ver que ele é curto porque a situação é tão absurda que virou até motivo de chacota na hora do julgamento. O julgamento dura 1 minuto e meio e trata aqui da súmula vinculante número 13. Vamos dar uma olhada nele. Senhor presidente, quando se pensa que já se viu de tudo, aparecem surpresas. O dispositivo impugnado, senhor presidente, é o parágrafo único do artigo 1º da Lei 13.145 do Estado de Goiás. O artigo 1º caput, que não está impugnado, dispõe o seguinte: é vedado a membro do poder ou a quem couber a prática dos atos de provimento em qualquer dos poderes do Estado nomear ou admitir cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim até o 3º grau civil. Ou seja, a regra do artigo 1º caput veda a contratação de parentes. E por aí vai o caput. Não vou nem fazer a leitura integral. O parágrafo único que dispõe, senhor presidente: exclui-se da proibição a nomeação, a admissão e ou a permanência de até 2 parentes das autoridades referidas no caput. Tá bom. Julgo procedente a ação. Precisa dizer mais alguma coisa, senhor presidente? Não, há divergência? Não, não é modulação, não, né? A modulação no tempo ou no número? Sim. Há 2 parentes, desculpe, que eu não li a parte final do parágrafo único. Só 2. Além do cônjuge. Além do Há 2 cônjuge. parentes, aí eu vi. 2 parentes além do cônjuge. Porque, claro, cônjuge não é parente. Sim. Ação direta julgada procedente de decisão unânime. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente. Pessoal, tá vendo aí? A situação é tão esdrúxula que virou até motivo de chacota pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Como que uma lei tem coragem de me autorizar a nomeação de 2 parentes além do cônjuge, pessoal?
É claro que isso é nepotismo. Contratar parente é nepotismo, viola o princípio da moralidade e da impessoalidade. Então, tá evidente aí para vocês como que deve ser aplicada a súmula vinculante número 13. Agora a gente conclui aqui o princípio da moralidade com algumas informações relevantíssimas sobre a súmula vinculante número 13, pessoal. Com o desenrolar dos fatos, o Supremo Tribunal Federal acabou excluindo algumas situações da proibição da súmula vinculante número 13. E que situações são essas? São situações em que há a nomeação para um cargo eminentemente político. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu for eleito governador do estado, eu posso nomear meu irmão para um cargo de secretário de Estado, por exemplo, porque esse cargo é de natureza eminentemente política. A Dilma pode nomear um irmão ou irmã para um cargo de ministro da União, para um cargo de ministro dentro do seu ministério. Então, para nomeações para cargos eminentemente políticos, o Supremo Tribunal já excepcionou e já ressalvou da aplicação da súmula vinculante número 13. Aqui, esses julgamentos foram tomados a cabo na reclamação 6650 e no recurso extraordinário 579951. Os cargos de natureza política, como o de secretário de Estado ou secretário municipal, não se submetem às hipóteses da súmula vinculante número 13. Outras situações aqui, pessoal, não se aplicou essa exceção. Por exemplo, no caso de nomeação de procurador-geral da Câmara Municipal. Nesse caso aqui, o Supremo falou que tinha que obedecer à súmula vinculante número 13, sim, porque esse cargo é de duvidosa natureza política. Não é flagrantemente um cargo de natureza política, o cargo de procurador-geral da Câmara Municipal. E por isso não pode nomear parente para esse cargo. Outro caso aqui, em que se afastou a exceção da súmula vinculante, ou seja, se confirmou a proibição do nepotismo, é a nomeação de conselheiros de Tribunal de Contas. Por quê? Porque a doutrina, de um modo geral, repele o enquadramento dos conselheiros do Tribunal de Contas na categoria de agentes políticos, os quais, como regra, estão fora do alcance da súmula vinculante número 13. Então, Procurador-Geral da Câmara Municipal e Conselheiro dos Tribunais de Contas, o Supremo reconheceu que não entra na categoria de agentes políticos, então encontra sim a vedação da súmula vinculante número 13. Então, recapitulando para ficar mais claro para você, súmula vinculante número 13 veda o nepotismo na administração pública. Exceção, não entra na súmula vinculante número 13 a nomeação de parentes para cargos eminentemente políticos, como o de secretário de Estado e secretário municipal. 3. Não é cargo eminentemente político o cargo de Procurador-Geral da Câmara Municipal e de Conselheiro do Tribunal de Contas. E por não ser cargo eminentemente político, encontra a vedação sim da súmula vinculante número 13. Então, com essas palavras, eu fecho aqui o conteúdo da súmula vinculante número 13, só com uma informação a mais. A súmula vinculante número 13 foi editada diretamente da interpretação do artigo 37 caput da Constituição, que manda aplicar o princípio da moralidade na administração pública. Ou seja, a súmula vinculante foi editada diretamente do princípio da moralidade, sem a necessidade de uma lei específica para que essa súmula vinculante seja aplicada. Ela decorre diretamente da interpretação do princípio da moralidade e da impessoalidade na administração pública. Então, fechamos o conteúdo aqui de princípio da moralidade, vimos onde o princípio da moralidade está na Constituição, vimos a possibilidade da ação popular, a possibilidade lá de inserir fatos que tenham de acordo com o princípio da moralidade para efeito de inelegibilidade na ocupação de cargos públicos,
vimos o artigo 37 caput da Constituição, o decreto federal que fala da vedação ao nepotismo, a súmula vinculante número 13, que fala que é vedado contratar parente até terceiro grau. Vimos até um exemplo aqui de um julgamento rápido do Supremo Tribunal sobre o tema. Vimos também que a vedação ao nepotismo também veda o nepotismo cruzado e ela se traduz na interpretação da moralidade e da impessoalidade na administração pública. Vamos fechar o nosso vídeo aqui com questões sobre o princípio da moralidade para você acreditar em mim e verificar que esse tema realmente cai em concursos públicos e para você treinar e ver como esses temas caem. Primeira questão aqui na tela. A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, uma vez que decorre diretamente dos princípios contidos na Constituição. Correto. No entanto, as nomeações para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas Estadual, por ser de natureza política, não se aplica a proibição de nomeação de parentes pelo governador de estado. Eu mostrei aqui o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pessoal. Conselheiro de Tribunal de Contas Estadual é cargo de natureza política? Não. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não, e por isso se aplica sim a súmula vinculante número 13, porque não é um cargo de natureza política. E aqui a questão está falando que é um cargo de natureza política e por isso não se aplica a proibição de nomeação de parentes. Está errado. Nós vimos aqui o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. Segundo o entendimento do STF, a vedação ao nepotismo não exige edição de lei formal, visto que a proibição é extraída diretamente dos princípios constitucionais que norteiam a atuação administrativa. Correto. O princípio da moralidade administrativa tem existência autônoma no ordenamento jurídico nacional e deve ser observado não somente pelo administrador público, como também pelo particular que se relaciona com a administração pública. Obviamente, pessoal, todo aquele que se relaciona com a administração pública deve estar imbuído da boa-fé e da honestidade. Ele não pode querer passar a administração pública para trás. Por isso que a moralidade se aplica tanto ao gestor público como ao particular que toma o serviço da administração. Por isso o item está correto. Haverá ofensa ao princípio da moralidade administrativa sempre que o comportamento da administração, embora em consonância com a lei, ofender a moral, os bons costumes, as regras de boa administração e os princípios de justiça e a ideia comum de honestidade. Correto, pessoal. A moralidade é superior à legalidade. São valores superiores que iluminam o exercício das funções do administrador público. Por isso que há atos, como eu disse lá na hipótese do político voar para fins particulares no avião da FAB, há atos que são legais, mas que acabam por ofender a moral. Então, é isso que a questão diz. Vai haver ofensa ao princípio da moralidade sempre que um comportamento da administração, embora em consonância com a lei, ofender a moral e os bons costumes. Correto. Em relação ao direito administrativo, julgo o item subsequente. A vedação da prática do nepotismo no âmbito da administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do DF e dos municípios está relacionada aos princípios da moralidade e da impessoalidade administrativa. Correto, pessoal. São esses dois princípios que fundamentam a súmula vinculante número 13. Então, com essa questão, a gente encerra aqui o nosso primeiro vídeo, nosso curso de ética. Princípio da moralidade não pode ser abandonado por você, mesmo que ele não esteja expressamente no edital aí, nesse ponto da ética no serviço público, mas ele ilumina todos os preceitos éticos e todas as regras que nós vamos ver mais à frente. Então, não ignore o princípio da moralidade. Ficamos por aqui nesse vídeo. Um abraço.